galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem foi dia de CPI, mas não foi um dia bom para Renan Calheiros, Omar Aziz e toda a turma do Lula. A própria grande imprensa classifica que o Ricardo Barros saiu de lá vitorioso. Vamos comentar sobre isso, vou mostrar para vocês alguns recortes, alguns vídeos, algumas matérias. Já até se fala que, tem que acabar a CPI, fazer logo o relatório, o próprio Omar diz isso. A imprensa já vê a CPI em franco declínio, já deu o que tinha que dar. Já que a gente falou do Lula, vamos falar das movimentações do Lula visando 2022. E, gente, no início da manhã de hoje, uma hashtag interessante apareceu no Trending Topics: Santander golpista. Fui dar uma olhada para saber o que era, e aí parece que surgiu um relatório falando que se ocorrer um golpe no Brasil para barrar o Lula de chegar ao poder, não seria uma coisa tão ruim. Um banco aí, né, que falou que eles não falaram isso e tudo mais, mas não desmentiram que realmente existiu esse suposto relatório, falando que a volta do Lula é uma clara ameaça ao Brasil. A gente vai comentar sobre isso. O Pacheco fez uma jogada aí bem articulada com a esquerda, aplicou um golpe, principalmente assim, pautas que Bolsonaro tanto vem batendo na tecla, que avançaram na Câmara. Vocês vão entender o que é, tem a ver com meio ambiente, né? Meio ambiente. Mais uma vez o Pacheco abraçou a esquerda. Vamos também falar sobre 2022 de outros candidatos. Vamos falar de Bolsonaro e Alexandre de Moraes, o iluminado, né? Não, na verdade não iluminado, mas o outro ministro do STF partiu com tudo contra o presidente e ainda afastou um delegado da Polícia Federal. E tem mais algumas coisinhas. Tem a palhaçada que o MBL fez ontem e tudo mais, mas vamos começar para dar tempo de falar tudo. E vejam só. Bolsonaro sobre voto verificável. Vou continuar minha luta. Não achei ruim também esse nome não, viu? Voto verificável. Voto verificável, voto democrático, voto auditável. Eu acho que também hoje está cada vez menor, né, a desinformação que dizia que o eleitor iria levar o voto para casa. Óbvio, ainda tem pessoas na esquerda que continuam acreditando isso, mas ontem Bolsonaro falou de manhã no Cercadinho, Bolsonaro na live de ontem falou de novo e, meu amigo, Bolsonaro não vai desistir. Isso daí é uma coisa certa. Quero mostrar aqui para vocês um recortezinho da live de ontem, que Bolsonaro, inclusive, já está falando das medidas do Alexandre de Moraes contra ele, e vejam só. Quem estava fazendo esse trabalho lá dentro, ele não é o hack turista, que resolveu, não tem o que fazer, vou ficar em casa aqui passeando aí dentro do TSE. O que está acontecendo? Ainda querem nos calar, me botar em inquérito. Já vejo aí o jornalista mestrado, dado que eu estou falando, 49 anos de cadeia a minha pena. Se eu perder o mandato hoje, né, quando deixar o mandato, vou responder o processo, que o processo vai ficar lá dentro do Supremo. 49 anos de cadeia, mais 2 anos aproximadamente por ter aí vazado o inquérito em segredo de justiça da Polícia Federal, o inquérito que interessa para todos nós. Se interessa para todos nós, tem que ser público. Ou não tem que ser público? Ia ficar escondido até quando, se eu não falo? Ia ficar escondido até quando esse inquérito lá dentro? Na primeira live minha, o TSE botou uma equipe ali para me rebater. A cada coisa que eu falava aqui, imediatamente rebatiam lá. A segunda live, que não foi na quinta, foi na quarta seguinte, eu falei que ia ter essa live. Eu publicizei essa minha intenção. E comecei fazendo a live, eles não sabiam do que se tratava, né? Com documentos do TSE. Por que não me rebateram online? Por que não me rebateram online? Porque os documentos eram do TSE. Queriam provas? Apresentei provas. Agora foi um delegado da TF, eu ouvi o ministro da Justiça. O que está acontecendo? Cadê a democracia no Brasil? Onde a gente espera que tenha que vir exemplo, não vem. Vem truculência. Vem ameaças, vem outro inquérito do fim do mundo, como o primeiro, que mantém um jornalista preso, que mantém um deputado federal preso. E quem está tentando contra a democracia sou eu. Pois é, né? Quem está tentando contra a democracia é Bolsonaro. É Bolsonaro que é o golpista. Bom, não adianta questionar muito, né? Nossos iluminados. Só quero ver aqui uma coisa, só para mostrar para vocês, vejam só. Aqui agora são
tá gravando esse vídeo nesse momento, 7 horas e 13 minutos da manhã da sexta-feira no Brasil. Em quarto lugar, Santander golpista. Já já a gente vai falar sobre essa tal dessa hashtag que envolve o Lula. A gente já tá chegando lá. Mas vamos voltar aqui pro vídeo, vejam só. Sobre a questão do voto auditável, ainda tem o que falar sobre a votação. Gente, olha só que absurdo. O André Janones foi contrário à pauta que vocês tanto defendem, nós defendemos. E olha só a hipocrisia do deputado. Minha assessoria de plenário me presenteou com o meu voto impresso. Não dá nem tempo de se alegrar. Vamos agora barrar o distritão. O cara que votou contra o voto impresso imprimiu o voto dele. Ele pode imprimir o próprio voto. Agora o seu voto, ser impresso, não para você levar para casa, como ele está fazendo. Você imprimir para ir na urna, inviolável, para aumentar a segurança não pode. Olha a hipocrisia. Olha a felicidade dele ao imprimir o voto que ele não quer que você imprima nas eleições. Tic-teco deu problema. Tem muita gente aí reclamando ainda, vindo nas redes sociais, que isso, que aquilo outro, que Bolsonaro, tudo mais, os deputados. Sei lá, o pessoal às vezes quer reclamar de muita coisa. Eu até fiz um comentário ontem, uma postagem de alguém, que eu falei o seguinte, a única coisa boa aí de tal da reforma aí da Câmara é que os deputados não vão se reeleger. Eu falei, olha, eu tenho muitas coisas contra com os chamados deputados. São os deputados que não aguentam ver um vídeo que ele quer colocar a marca d'água dele e falar, olha, sacou? Divulgar o trabalho dele. Tem várias coisas assim que eu acho que poderiam melhorar. Agora, entre ter um deputado assim chamado, que 90% das vezes, possivelmente até mais, eles votam de acordo com as coisas que eu defendo, e ter deputados da esquerda ou do centrão, eu prefiro os deputados. Eu prefiro. Vai trocar por quem? Segue aí aumentando, né? Uma grande parte de pessoas na esquerda que seguem reclamando do governo, da atuação dos deputados e tudo mais, nunca apresentam nenhuma solução e a coisa só continua. Sabe, tem 513 deputados na Câmara. Eles só conseguem reclamar do presidente da República e de 20, 30 deputados. Mas solução que é bom, nunca é apresentado. Eu acho que a direita tem que superar, sabe? Nando Moura foi superado tão rápido, 2 meses, ninguém mais falava, todo mundo já tinha entendido que Nando Moura tinha mudado de lado, mas tem pessoas que ainda querem, não, porque não sei quem, fulano. Gente, passou, todo mundo tomou posição, todo mundo tá livre para apoiar quem eles quiserem. O MBL também se diz de direita, o Nando Moura também se diz de direita, sabe? As pessoas mudaram de lado, e aí não é que mudaram de lado, eles têm lá o lado deles e tudo mais, segue o jogo. A Bárbara, ontem mesmo nas redes sociais, foi duramente aí atacada, porque olha só, isso, aquilo, outro, fica aí, já está chamando as pessoas, inclusive, de gado. Essa direita é inteligente. Não sei quem é gado, isso, ciclano, por quê? Porque o pessoal acha que temos que continuar lutando, sabe? Para manter o governo, para manter o primeiro presidente de direita. Tem gente que talvez nem ache mais que Bolsonaro de direita. Bom, presidente honesto. Isso daí até o momento ninguém pode falar nada o contrário. De Bolsonaro acho que ninguém pode falar nada. E aí porque Bárbara e outras pessoas estão defendendo, temos que continuar nessa luta. Muita gente chorou e Bárbara trouxe essa notícia aqui, ó. Manifestantes protestam contra a corrupção na Romênia pelo 13º dia consecutivo. A Bárbara diz, ó, na Romênia os caras estão na rua desde o 13º dia consecutivo e tem gente tentando me convencer que acabou. Que acabou. O Brasil acabou, vamos desistir do nosso país. Eu penso completamente diferente. E aí você vê aqui o Alexandre de Moraes. Nem vou entrar no mérito, no que o Alexandre de Moraes fez. Já vamos começar aqui a mostrar as grandes questões polêmicas, né? Não dá para criticar muito o Alexandre de Moraes, todo mundo sabe por quê. A Elisa diz, ó, quem interfere na Polícia Federal? Ela está fazendo uma pergunta, não está afirmando. A. Presidente Jair Bolsonaro. B. Ministro Alexandre de Moraes. O Xandão ainda insiste em prorrogar um inquérito que apura interferências na Polícia Federal pelo presidente após denúncia do Moro, que até hoje não conseguiu provar nada. Ninguém está percebendo, não. E ela traz 2 matérias, o seguinte, né? Quem que interfere na Polícia Federal? Primeira matéria, de 20 de abril de 2020. Ministro do STF suspende nomeação
Na verdade é dia 29 de abril. A data aqui embaixo. A Elisa se atrapalhou. Ministro do STF suspende nomeação de Alexandre Ramagem para diretor-geral da Polícia Federal. Quem foi que impediu a nomeação? Que é uma nomeação que cabe ao presidente da República. E a matéria de ontem. Alexandre de Moraes afasta delegado da Polícia Federal do inquérito sobre ataque ao STF. Ministro ainda determinou que o delegado seja investigado pela polícia. Porque veio à tona informações de interesse de toda a nação. O Brasil não pode saber que o sistema do TSE foi violado. O TSE não pode ser maculado, tem que mostrar, né, que é a coisa mais segura do mundo. Mais segura do mundo. O Pierre Lourenço, ele é do... Eu não quero ser injusto, mas eu acho que o nome é INAD. É um instituto, uma associação aí jurídica que atua. E ele diz que ele vai acionar a PGR para representar criminalmente o ministro Alexandre de Moraes por estar interferindo ilegalmente na Polícia Federal e comprometendo as investigações a respeito de possível fraude nas urnas eletrônicas. Como paradigma, temos o inquérito contra o presidente Bolsonaro, o inquérito 4831. A Flávia Ferronato já fala o seguinte: inquéritos sigilosos abertos por Alexandre de Moraes, vazados para a imprensa, expondo pessoas inocentes, nenhuma investigação. Quantas informações não foram reveladas, né? Pelo inquérito das fake news, pelo inquérito dos atos antidemocráticos. Isso daí, ninguém quer abrir investigação, né? Quem foi que vazou para o Globo, para a Folha de São Paulo, para o Estadão, ninguém quer saber. Aí são jornalistas profissionais. Agora, o inquérito, cuja quebra de sigilo foi autorizada pela Polícia Federal, Bolsonaro não divulgou um inquérito sigiloso. A própria peça diz que a Polícia Federal retirou o sigilo e depois do sigilo ser retirado é que Bolsonaro apresentou. Então, esse inquérito, a comoção da velha mídia, né? Aí não, o Bolsonaro tem que ser investigado, é isso aí, parabéns Alexandre de Moraes. É surreal o que acontece no Brasil. E não para por aí. Vejam só, no dia de ontem, Alexandre de Moraes também pediu ao TSE investigação do ministro da Justiça por suposta campanha eleitoral antecipada. Ele nunca se assumiu candidato. Eu nem sei se esse cara tem partido, eu não sei nem que posição que esse cara iria ocupar, mas já quer investigar. Já quer investigar, porque ele participou da live de Bolsonaro. Com Bolsonaro. A Tsuki diz, né, Xandão, em 2 momentos. Sobre uma participação na live enquanto ministro da Justiça para falar de uma investigação, isso é campanha eleitoral antecipada e tem que ser investigado. Agora, o Estadão ontem promoveu um debate dos presidenciáveis. Olha só, já é um debate das primárias, como eles estão chamando. Isso aqui não precisa ser investigado. Isso daqui não é campanha eleitoral antecipada. Então, falando, nós somos os presidenciáveis, somos pré-candidatos. Isso daqui não é campanha antecipada. Isso aqui não é. A Anitta ainda traz mais coisa aqui, ó. O próprio Eduardo Leite colocando lá, ó, ele, no púlpito, né, discursando. Tenho certeza de que está dentro do coração da imensa maioria aquele sentimento de esperança próprio da população brasileira para reconstruirmos um país em paz consigo mesmo. 2022 em debate. Ela colocou também essa foto aqui do Alexandre de Moraes com Dória segurando um tucano com um adesivo João Dória do PSDB no peito. Não entendi muito bem porquê. Ela diz, ó, tucano permite que tucane faça a campanha eleitoral antecipada nas redes sociais, mas só tucane que pode. Tucane na linguagem neutra, ela escreveu errado de propósito. E aí você vê, ó, participo hoje com Ciro Gomes e o Mandetta do 2º debate das primárias do CLP Brasil e do Estadão. Vamos discutir ideias e projetos para o Brasil a partir das 19 horas. Live também, viu, Xandão? No mesmo horário da live de Bolsonaro às 19 horas. Falta o quê para investigar isso daqui também? Mandar o TSE. Campanha antecipada. A Elisa diz, né? O ministro Alexandre pede para Barroso analisar campanha eleitoral antecipada
do ministro da Justiça, o Anderson Torres. Ele já solicitou análise da campanha eleitoral antecipada que vem ocorrendo por parte de Ciro Gomes, Eduardo Leite e do Mandetta. Moraes e Barroso nem disfarçam mais. E aí, como eu falei para vocês, até mostrei já no Trend Topics, aqui foi quando eu bati o print inicialmente, tava eu passeando pelo Twitter e vi uma hashtag Santander golpista. Eu falei, pronto. O que foi que aconteceu que o Santander fez aí que o pessoal já tá nervoso? Aí eu cliquei. E uma das primeiras matérias com o tema é isso daqui. Matéria do IG, portal IG, grande imprensa. Um suposto relatório publicado por um economista do Banco Santander defende o golpe de Estado para evitar uma possível eleição do ex-presidente Lula. Falei, opa, peraí, que história é essa daí? Então quer dizer que na verdade é uma hashtag que a esquerda está levantando contra o Banco Santander com raiva. Porque o Santander falou que o Lula é uma ameaça para o Brasil. Vou até ajudar na hashtag para todo mundo saber da notícia, né? Fala assim, não, a esquerda tá em pânico, acusando o banco de ser golpista porque eles só estão confirmando que todo mundo sabe que o Lula, né, é uma ameaça para a democracia e a liberdade dos brasileiros. E a matéria do IG fala o seguinte: um suposto relatório divulgado por um economista do Banco Santander defende o golpe de Estado para evitar uma possível eleição do Lula na disputa de 2022. A nota é assinada pela consultoria CAC e enviada pelo economista Vitor Cândido, um dos funcionários da instituição. Olha só, em contato com o IG, o Santander informou que o texto citado não corresponde, olha só, sob qualquer hipótese, à visão da instituição. Aqui foi o cara que fez, não somos nós aqui como banco gostamos do Lula, somos amigos, não queremos criar problema, vai que o Lula vença, aí o Lula vai querer nos prejudicar. Não, a gente não compactua, o funcionário fez sozinho. Nessas horas todo mundo tira o corpo fora. Segundo o documento, que teria sido enviado a clientes e operadores financeiros, olha só, o retorno de Lula representaria uma forte ameaça para o país. E citou o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, como exemplo de enfraquecimento caso o ex-presidente seja eleito. Abre aspas. Se o sistema político e judicial, se o establishment político brasileiro acha cômico o governo Bolsonaro, o retorno de Lula e seus aliados representa uma ameaça bem mais séria. E a minha pergunta primeira é o seguinte: é isso daqui que tem esses relatórios? Isso aqui, meu filho, perguntar pra qualquer tia do Zap, ela tinha contado. Isso aqui não precisa ser nenhum economista, sabe? Consultoria CAC. Não precisa não. Isso aqui, se me perguntasse, eu contava. Isso aqui, se perguntasse botasse um Google, descobri isso daí. Hoje, Lira é o presidente da Câmara, mas sob um governo do PT, seria um modesto aliado abrigado em cargo menor. Abre aspas de novo. Dito isto, é preciso reconhecer um problema na eleição em 2022. A perspectiva de retorno ao poder da máquina de corrupção do governo Lula. Aponta o documento. Descobriram o Brasil, redescobriram. Quem não saberia isso daí sobre o Lula, né? Interessante ver o seguinte. Eles estão falando do Lira, tudo mais, blá blá blá, mas não dá pra dissociar o Lira do Bolsonaro. Esse pessoal adora fazer isso, né? Não só o caso do Lira. Você vê o Tarcísio. Tem gente, gente da oposição. Nem o pessoal da oposição consegue ter raiva do Tarcísio. O Tarcísio foi lá no podcast, no Flow, e uma das perguntas que fizeram pra ele foi o seguinte: pô, você é um cara tão bom que isso, técnico, aquilo outro, por que você continua no governo Bolsonaro? Eu mostrei pra vocês em vídeo, o Tarcísio fala: amigo, não é que eu continuo, eu só estou aqui por causa de Bolsonaro. Eu só estou aqui por causa de Bolsonaro. E é o que o relatório diz, você vê, ó. Hoje, Lira é o presidente da Câmara, mas, sob um governo do PT, seria um modesto aliado, abrigado em um cargo menor. Lira só tá lá, vocês aí que gostam do Lira, o mercado financeiro tá gostando bastante do Lira. Se vocês gostam, o Lira só tá lá por causa de Bolsonaro. O Tarcísio só tá lá por causa de Bolsonaro. Os ministros que nós temos só estão lá por causa de Bolsonaro. Pensa bem nisso.
E eu ainda não coloquei aqui, mas a matéria do ainda fala o seguinte, que o relatório falava que apoiaria um golpe não para ajudar Bolsonaro, mas para impedir o retorno do Lula. Interessante ver isso daí, né? Interessante. É muito importante que as elites brasileiras entendam o problema que nós estamos lidando. Muita gente quer levar na brincadeira. Ah, o Lula. Tô nem aí, o Lula foi bom. Só não sabe o que tá vindo por aí, né? Um possível governo de esquerda. Eles não vão sair nunca mais do poder. Eles vêm para fazer o que eles não fizeram do passado. E o Lulinha já tá de uma viagem pronta. Começa a semana. A partir do dia 15, na verdade, segunda-feira, o Lulinha vai começar a rodar o Nordeste. E você vê, ó. Viagem de Lula ao Nordeste começa na próxima semana. Segundo auxiliares do petista, ele visitará ao menos 6 dos 9 estados da região. Todos eles são governados por integrantes do PT ou do PSB. O primeiro a ser visitado é Pernambuco, lá do Paulo Câmara. Pernambuco, olha só. Pernambuco está para o PSB, assim como São Paulo está para o PSDB. Você fala dos tucanos, você já vê a cabeça que é São Paulo. É o estado assim que eles têm o controle. A cúpula tucana está em São Paulo. A mesma coisa. A cúpula do PSB está em Pernambuco. Lula está indo lá para firmar de vez o compromisso para 2022. Procurada, a assessoria do ex-presidente confirmou o da viagem em 15 de agosto, mas informou que os detalhes das agendas nos estados ainda estão sendo fechados. Os preparativos de Flávio Dino para receber Lula no Maranhão. No que depender de Flávio Dino, Lula terá um forte esquema de segurança para sua passagem pelo Maranhão nas próximas semanas. Tradução: o Lula não vai se encontrar com o povo. Não vai. Será que o Lula vai colocar o pé? Não, é porque tá com ameaças. Não é porque ele vai ser vaiado, escorraçado pelo povo. Não. Gente, a mídia toda tá batendo palmo pro Lula. O Lula sequer colocou o pé na rua. Vamos ver o Lula nas ruas. A inteligência do governo do estado não identificou ameaças de potencial atentado contra o petista por lá, mas não custa tomar providências. Balela. Eles estão com medo de enfrentar o povo. O Lula tem medo do povo brasileiro. Em viagem ao Ceará, Lula terá encontro com o cacique do MDB. Mentira. Vai dizer que o MDB está fechado com Lula. A gente não sabia disso, né? O ex-presidente deve ir ao Ceará nos próximos dias 20 e 21 para uma rodada de conversas com aliados no estado. Um dos caciques que deve receber o petista é o presidente do MDB do Ceará, Eunício Oliveira. Cacicão, né? Das antigas, tem muito tempo. O ex-presidente do Senado é aliado de Lula e adversário de Ciro Gomes, que tem no estado o apoio de parte do PT. E olha só, contra rebeliões, Lula controlará poder decisório de diretórios do PT. Se dentro do próprio partido já não existe democracia, já não existe independência dos diretórios regionais, o que falar do país como um todo? Se o Lula está governando com mão de ferro o próprio partido, se não existe democracia dentro do próprio PT, vai existir democracia e liberdade no Brasil? As pessoas estão brincando com fogo. Aglutinar o poder decisório no comando do partido foi a forma que Lula encontrou para evitar rebeliões internas na sigla. Nas eleições municipais de 2020, o PT teve de lidar com a peste de partido desunido em função dos conflitos que surgiram em diversos estados. Cisâneas foram registradas em Pernambuco, Ceará e São Paulo. Ao que parece, a maioria dos dirigentes estaduais concordou com a decisão. Ao que parece, a maioria. Não tem liberdade no PT. O Lula vem para ser o que ele não conseguiu ser no passado. E aí, mais uma matériazinha sobre Lula e os militares. Inclusive a CPI, né? A cúpula já decidiu que vai convocar o Braga Neto. Lula quer diálogo, mas militares dizem que não se metem em política. Fracassaram até o momento as frequentes tentativas de diálogo do Lula com integrantes do alto comando das Forças Armadas. Ninguém quer receber o petista nem atuar como seu interlocutor. A resposta que Lula tem recebido por meio de seus interlocutores é que os militares não podem se envolver com política. Para os petistas,
A desculpa é cínica porque os militares, inclusive os da ativa, estão envolvidos até o último fio de cabelo na política do governo de Jair Bolsonaro. Como o bastidor informou, Lula avalia publicar um documento ao estilo da Carta aos Brasileiros de 2002 para diminuir as resistências dos militares contra ele. Para petistas, o documento poderia reduzir a tensão. E aí vocês entendem porque o Lula, a imprensa, paulatinamente, todo santo dia está batendo nos militares, O STF bate nos militares, a CPI bate nos militares. Todo mundo bate nos militares. Não que sejam santos, não que seja o melhor dos grupos, blá blá blá. O Lula precisa dos militares. Então tem que enfraquecer os militares para fazer eles abandonarem o governo e abraçar o Lulinha. O Alexandre Duarte tinha postado aqui um vídeo, não vou dar play para vocês, mas só para relembrar, né? Muita gente, principalmente o pessoal, tá insatisfeito, pensando em desistir. Lula, Sarney, Rosiana Sarney, Dilma Rousseff, Edson Lobão, juntamente com o presidente da Petrobras, inaugurando a refinaria Premium em Bacabeira, no Maranhão. Observação: a refinaria nunca foi feita. Comeram 5 bilhões de reais. Toda a turminha continua aí. O Sarney continua lá, o Lula tá de volta, a Dilma deve voltar a ser candidata de novo. Toda essa turminha que tá aí. Ah, os deputegs. Bom, entre os deputegs dessa turma, eu acho que os deputegs são melhores. São muito mais inofensivos, né? E aí, olha só. Lula vai ao Nordeste para compor alianças locais. Só mais um pouquinho do mesmo, agora falando de outros estados. Lula deve vir para Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. A priori tem 5, mas diz pelo menos 6 estados. Seu objetivo é tocar em 3 pontos que lembrem o seu legado: desenvolvimento regional, Bolsa Família e impacto da pandemia na região. Segundo petistas, além de tentar construir uma ampla aliança para sua campanha de presidente do ano que vem, Lula vai tratar de alianças locais. Com exceção de Ceará e Maranhão, praticamente todos os estados estão resolvidos. Na Bahia, Jacques Wagner vai tentar aí se reeleger. No Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra vem para a reeleição. No Piauí, Rafael Fontes, petista, secretário da Fazenda do governo de Wellington Dias, tentará a sua sucessão. No Ceará, não há possibilidade do PT apoiar o nome de um candidato do PDT, do Ciro Gomes, por ser do Ciro, né? E caso no Maranhão, está praticamente certo de que o senador Everton Rocha, do PDT, candidato de Flávio Dino, dará palanque para Lula e Ciro Gomes ao mesmo tempo. Lula tá aí, fazendo de tudo, e veja só como são as coisas, né? Enquanto toda a imprensa tenta destruir Bolsonaro, mas destruir, ninguém fala nada do Lula. Lula tá literalmente assim, ó, jogando sozinho. Sozinho. É como se Bolsonaro fosse o goleiro. Tá, os 11 jogadores, na verdade assim, ó, o Lula é do outro time, né, tá? Os 10 jogadores, inclusive até o goleiro do time do Lula, atacando o Bolsonaro, chutando a bola ao mesmo tempo. Os 10 jogadores do time de Bolsonaro, assim, pelo menos uns 7 tentando fazer gol contra. E tá lá Bolsonaro tentando segurar o gol e uma galera lá que, se ficar no meio, vão falar, ó, o zagueiro tá atrapalhando. O zagueiro tá ficando aqui junto com o Bolsonaro no gol. Tá, esteja expulso, vamos aqui, chama o VAR, cartão vermelho pro zagueiro. Por quê? Porque ajudou o Bolsonaro a defender a bola. É basicamente isso daí. Ah, mas ele não defendeu com a mão. Não importa. Não importa. Tá basicamente o Brasil assim. E Lula lá na frente. Sozinho com a bola, sabe? Chutando, tudo mais. O jogo tem 2 bolas em campo. Tem 2 bolas. Lula vai chutar pro gol. Ainda vão falar que foi gol, que não tava impedido, que não teve nada. Uma analogia bem absurda, né? Mas todo mundo entende futebol. Como se fosse isso daí. Ninguém liga pro Lula. Falei pra vocês na chamada que o Pachequinho aí se uniu com a esquerda para aplicar mais um golpe no Brasil, mas no Brasil mesmo, no Brasil real, o Brasil que produz, o Brasil que na verdade tem uma das funções mais importantes do planeta, que é colocar comida. Gente, inúmeras profissões são importantes, sabe? O direito é importante, a filosofia é importante, a economia é importante, sabe? Economistas, os contadores, tudo mais, os engenheiros, médico, pô, é uma profissão muito importante, cuidar da vida, mas não tem nada mais importante no mundo, nada. Do que os agricultores. O agro. Se eles não trabalham, ninguém come, acabou, não tem médico, ninguém come. E Bolsonaro tenta ao máximo, sabe, dar fôlego pro agro, ela vai, trabalha, é a locomotiva do Brasil. Mas ontem, vejam só, o Pacheco
resolveu acatar um pedido de ONGs e licenciamento irá para comissões. O presidente do Senado, Pacheco, informou na quarta-feira que os projetos que criam novas regras para licenciamento ambiental e para regularização fundiária passarão por comissões da Casa, o que, na prática, vai aumentar o tempo para discussão. A decisão veio depois que ONGs como Observatório do Clima, Greenpeace Brasil, SOS Mata Atlântica, WWF Brasil, apresentaram na última segunda-feira uma carta pedindo que os textos fossem analisados pelos colegiados temáticos. No caso vai ser a Comissão do Meio Ambiente e a Comissão da Agricultura. As entidades, olha só, afirmaram que os projetos tramitaram em regime de urgência na Câmara. Urgência? Isso daqui está tentando ser aprovado desde a época de Maia. Desde a época do Rodrigo Maia. Já tem mais de 2 anos. Tá tirando uma com minha cara. E o Pacheco, não, eu vou acatar as ONGs, porque eu sou um comunista. E não passaram pelas comissões dos deputados, o que prejudicou o debate do conteúdo. Debate. Qual é o debate? Impedir, né? É travar o meio ambiente. Vai passar pelas comissões. O presidente da Comissão da Agricultura, qual é o país que claramente tem um problema para alimentar a sua população que está na casa de bilhão, que tem mais de 1 bilhão de habitantes? Qual é o país? Qual é o país? É o mesmo país que tem como funcionário o João Dória e o mesmo país que financia o PDT do Ciro Gomes. Inclusive tinha parceria para as eleições de 2018. Você sabe que país é esse? E já que falamos Ciro Gomes, o presidente da Comissão de Agricultura é do PDT do Ciro Gomes. E aí, o que você acha que vai acontecer? E a Comissão do Meio Ambiente? Jacques Wagner. Jacques Wagner, senador petista. O Pacheco abraça os pedidos das ONGs de esquerda para que os presidentes das comissões de esquerda travem a pauta. Acabou. Não avança mais. Não avança mais. E tudo isso daqui, gente, você vê, o Pacheco, ele nunca foi o melhor dos cenários. Mas depois que o Pacheco se alinhou com o Kassab, que sonha em ser, né, ter a possibilidade de indicar o vice do Lula, o Kassab hoje é o maior aliado do Lula, olha o que o Pacheco está fazendo para o país. Infelizmente, o Pacheco não pode ser demitido em 2022. Infelizmente. Agora, qualquer pessoa que o Pacheco apoiar tem que ser rechaçada. Sabe? Se o Pacheco apoia, é inimigo do Brasil. Qualquer candidato que o Pacheco apoia em 2022 é um claro inimigo da nação brasileira. E aí, olha só, Jacques Wagner e Pedro Celestino falarão sobre defesa da soberania nacional em live. Dá pra levar a sério? Jacques Wagner, petista falando sobre soberania nacional, liberdade. Do Prerrogativas. Mais uma vez o Prerrogativas. Tava sentindo saudade, né? A gente sempre fala deles. Tá aí. O grupo petista. Pegando aí esse link, quero mostrar aqui pra vocês uma thread que o Leonardo Coutinho fez ontem, que escancara o que é que a esquerda, principalmente a esquerda lulista, defende. Que é, né, o regime cubano, Fidel Castro e tudo mais. Eles que estão falando em soberania nacional. Foro de São Paulo, 20 horas atrás. Deixa eu até atualizar aqui para ver quantas horas. Ainda está em 20 horas. Ainda está em 20 horas atrás. Então, se agora são 7h40 da manhã no Brasil, foi mais ou menos o que? 3 da manhã, um dia atrás, de quinta-feira. E lá no Coutinho fala o seguinte, ó. Como parte das comemorações dos 95 anos do nascimento de Fidel, a seita organizou um tuitaço pela defesa de seu legado. Também vou me valer da efemeridade para relembrar feitos do comandante defunto e de seus seguidores, seja em Cuba, Venezuela ou Brasil. Segue o fio. E o Leonardo Coutinho sai relembrando os grandes feitos do Fidel Castro. Começa aqui, ó. Correndo o olho na timeline do rebanho, percebo uma overdose de elogios às missões médicas. No Brasil, foi parte do Mais Médicos. Em 2018, os cubanos pularam fora, prevendo que perderiam o poder de confiscar 75% do salário dos médicos enviados para o Brasil. Bolsonaro sequer só fez ganhar.
Como os cubanos sabiam que não iam conseguir mais confiscar o salário dos médicos, não vai mais conseguir confiscar, tira todo mundo daí. Tira todo mundo daí. Somente com a exploração do trabalho dos médicos no Brasil, o regime teria embolsado 221 milhões de dólares em 2019. Desde então, perdeu mais de 660 milhões de dólares que eram captados por meio da escravidão com a anuência da OPAS e do então presidente Dilma Rousseff. Fidel Castro fundou, abre aspas, o tráfico de drogas revolucionário. Vendeu a infraestrutura do Estado cubano para ajudar Pablo Escobar a enviar toneladas de farinha de trigo, né? Meu nariz está coçando, cara de rinite, sempre tenho. Deus é mais, né? Para os Estados Unidos. Ganhava $1 milhão por dia pelo serviço e ainda comemorava o envenenamento dos americanos. O ídolo da esquerda está aqui, ó, matéria do New York Times. Quando foi descoberto, Fidel simplesmente mandou fuzilar seus amigos, parceiros no crime, mas também na sua revolução. O importante era manter a pose. Fidel Castro exportou o modelo. Encontrou em seu pupilo, Hugo Chávez, o fantoche perfeito para transformar a Venezuela no maior entreposto de drogas do hemisfério, um estado narco, um narco-estado. Com a Venezuela criminalizada, Fidel conseguiu ressuscitar as Farc, transformando a farinha de trigo, produzida por eles, no combustível que incendiou a América Central e o México, fazendo da violência desmesurada na região provocasse o caos migratório rumo aos Estados Unidos. Cuba é basicamente um inferno na Terra. Faltam remédios, comida, falta liberdade. E é isso que o PT quer para o Brasil, porque é isso que eles defendem. Eles defendem o Estado cubano, eles defendem Fidel Castro, eles defendem Hugo Chávez, eles defendem o Maduro. Mas é o Parque Jurássico da esquerda e mito inexplicável de eficiência. Como disse o Lula, Cuba não é uma Holanda por causa do bloqueio americano, embora não exista embargo para comida nem remédio. O legado sinistro de Fidel é extenso. Mas um último ponto. Cuba é um país majoritariamente de pessoas mais escuras. Mas o regime é preconceituoso. Os protestos recentes expõem isso, mas não é de hoje. Há tempos escuto dos meus amigos cubanos o que é, né? O que é não é ser branco. Esse não é ser branco, né? O preconceito. Com as palavras eu sempre evito, vocês devem saber porque eu evito, né? Não tenho nenhum problema. Nenhum problema. Só olhar, é minha família, né? Direto. Meu pai, minha avó, ainda mais. Pelo amor de Deus. Só pra ninguém falar nada. E aí, vejam só. A gente falou desse pessoal. Vamos correr pra falar da CPI. Mas quero falar aqui com vocês de 2022. Essa matéria é interessante. Como fica o xadrez eleitoral em São Paulo com a Alckmin fora do PSDB? E aqui não está falando de Alckmin. Aqui está falando como eles vêm, né, da terceira via, da esquerda, da direita e da direita que não é bolsonarista. Ex-tucano histórico contra o novo tucano. Tem uma briga agora, né? Basicamente assim, para ver quem vai capitanear a terceira via. Rodrigo Garcia ou Geraldo Alckmin. São os dois nomes assim mais fortes deste grupo. O atual vice-governador, o Rodrigo Garcia, ele vai ser governador, porque o João Dória deve se licenciar para disputar a presidência. Então, o Rodrigo Garcia, ele vai, na verdade, concorrer a uma reeleição. Ele já vai ter a máquina estatal ao seu lado. Olha lá, ó. Garcia terá retaguarda da máquina estadual na disputa com Alckmin pelo apoio dos partidos do Centro e do Centrão. O PP comanda a Secretaria de Transportes Metropolitanos, o Republicanos, o Esporte, PL tem a vice-liderança do governo na Lesp e o MDB a Agricultura. Segundo tucanos, ouvidos pela reportagem, essa seria hoje a base de lançamento de Garcia para entrar na disputa com um bom tempo de TV, recursos do fundo eleitoral e capilaridade no interior. Além disso, Dória e seu secretário de Desenvolvimento Regional, o Vignoli, presidente do PSDB paulista, estão promovendo filiações em massa de prefeitos no partido. Isso, gente, tem um valor grande. Você ter prefeitos ajuda demais nas eleições, capilaridade, organizar. Perguntar para vocês. A realidade de vocês é a mesma realidade do político, nesse respeito. No estado que você mora, você conhece todas as cidades? Ah, mas é isso e aquilo outro. Ainda assim,
Você imagina o seguinte, você vai fazer uma campanha. Você sai para a cidade X. Onde é que você vai armar um palanque? Por quais ruas você vai passar? Qual o melhor horário? Quem são as pessoas daquela cidade que vale a pena apertar as mãos? Eu te garanto que o prefeito daquela cidade sabe. O prefeito sabe. Por mais que tenha equipe e tudo mais, assessores, nenhum assessor conhece o estado inteiro. Então você ter as prefeituras, os prefeitos, ajuda e muito. Muito, muito. Principalmente no interior, onde as pessoas às vezes não acompanham o política do dia a dia e acabam acreditando aí em qualquer ladainha que contam para elas. O Rodrigo Garcia vem com a máquina forte. A máquina estatal vem forte para tentar enfiar o Rodrigo Garcia. Tempo de TV e dinheiro, não vai faltar nada. Já Geraldo Alckmin deve se filiar ao PSD, está conversando com o PSB. O também ex-governador Márcio França pode ser seu candidato a vice. Esse grupo está em tratativas com PV, Podemos, Avante, Solidariedade e outras siglas menores. Com isso, Alckmin e Garcia teriam os maiores espaços da propaganda eleitoral. O Alckmin já foi governador várias vezes. Tem ainda influência. Já rodou o estado várias vezes, mas várias vezes mesmo. Não é o Rodrigo Garcia. Tem a certa base dele. Pode vir forte. Pode vir forte. A esquerda dividida entre Haddad e o Boulos. A análise, nem vou ler tudo, fala o seguinte. Tanto o Boulos vai querer ser candidato, porque ele veio forte das eleições de 2020, se acha no direito de disputar o governo e ser o candidato da esquerda. E o Haddad, bom, tem que disputar alguma coisa, não pode ser presidente, porque é o Lula, não vai ser vice, não faz sentido o PT ter uma chapa puro sangue, tem que agregar votos, tem que entregar alguma coisa, por isso que estão conversando tanto com o Kassab. Então aí nessa briga, a esquerda perde. Mas muita gente aí vê, eu acho que isso poderia realmente fortalecer uma possível chapa. PT-PSOL basicamente teria aí fortes chances, mas chances muito altas de estar no segundo turno. Dificilmente ficaria fora do segundo turno. Briga do PT e PSOL é algo bom, espero que continue. Espero que continue. Se não sendo na esquerda, não sendo no PT, já é uma pequena vitória. Já é uma pequena vitória. E a direita bolsonarista. Bolsonaro, que ainda busca um palanque, chegou a lançar o Tarcísio, mas ainda falta um partido que acolha o projeto bolsonarista no estado. O PTB já abriu as portas. Sob o comando do Facuri, investigado no inquérito das fake news. A sigla busca filiar os ex-ministros Salles, o Abraham e o Ernesto, além do Luiz Felipe Orleans e Bragança, apontados como potenciais candidatos bolsonaristas. Bom, o Abraham falou que vai ser candidato a todo custo. O Facuri é amigão dele. Será que o Facuri vai abandonar o Abraham? Estranho isso daí, viu? Pra mim aí tá bem claro que o PTB são amigos de longas datas, deve aí ceder a vaga aí pro Weintraub, senão, realmente aí o PTB tá disposto a surfar, realmente surfar. Imagina, fechar a porta para um amigo como o Weintraub só para não, vem Bolsonaro, vem, apoia a gente. Roberto Jefferson não é besta, né? Roberto Jefferson não é besta. Inclusive o PTB sabe que tem um desafio grande. Eles atualmente só têm 10 deputados federais. Roberto Jefferson sabe disso, é matemática. Se o PTB não fizer 12 deputados, o que ele já tem mais 2, eles não estarão aptos a receber o fundo partidário. Roberto Jefferson pode ter dinheiro. Ele pode abrir mão. Ele pode abrir mão. E os diretórios estaduais? Que o PTB tem rodado todo o Brasil. Quem que vai pagar as contas? Desde a limpeza até a secretária. Os aluguéis dos locais. Quem vai pagar isso daí? Bom, em São Paulo aí, o Roberto Jefferson não é besta, chamou o Facuri. Empresário aí, milionário. E o restante do país? Roberto Jefferson, ele sabe que a água bate na canela. Ele tem que eleger 12 deputados federais, senão acabou. Acabou pro Roberto Jefferson. Mas muita gente acha que ele tá pelo conservadorismo, né? Beleza. E aí diz que a direita não bolsonarista também vai competir. Tem na ala direita que faz oposição a Bolsonaro, o Novo já lançou o deputado federal Vinícius Poit. Outro nome a ser apresentado é o Arthur Moledo Duval. Mamãe falei. O Mamãe falei não tem nenhuma chance de ganhar. Gente, eles não estão mais para ganhar. O MBL, são jovens de 30 e poucos anos, estão mirando lá na frente. O Arthur disputar isso daí, ele já vai ficar famoso. Olha, foi um cara que foi candidato ao governo. Automaticamente ele já se credencia para disputar a prefeitura de São Paulo em 2024.
chega mais fortalecido. O MBL pensa grande. Eles pensam em grupo. Não é assim, a candidatura do Arthur. Até porque quando o Arthur entra, leva toda a máquina. O Kataguiri leva toda a máquina do MBL. E cada dia mais estão aumentando os seus tentáculos. O MBL não tá para brincadeira. Você vê aqui agora. MBL distribuirá cerveja em protesto contra Bolsonaro. A Sereta ainda fala o seguinte, o pão com mortadela foi atualizado com sucesso. A novidade é que ninguém vai poder gritar, eu vim de graça. Realmente, né? Criticavam tanto. E aí o Reagan, um jovem garoto aí, jovem mesmo, não sei nem se fez 18 anos, já conversei com ele algumas vezes, trouxe aqui essa postagem interessantíssima do Renan Santos. Que é interessante, para juntar gente nos seus eventos, Bolsonaro promove cestas básicas. Então, esse negócio de povo não é tão povo assim. Bom, ele vai dar cerveja, né? Ainda vai dar dose extra para quem mostrar o cartãozinho de imunizado. Só essa matéria aqui sobre 2022, que é interessante, já que a gente até falou aqui de jovens, é o seguinte, comunicação correta levará voto em 2022. A comunicação correta com o público jovem vem sendo muitas vezes estabelecida de forma errônea. A geração Z não enxerga a política na forma institucional como outras gerações. 2/3 destes jovens não se declaram partidários, como são pragmáticos, estão dispostos a mudar de espectro político se as propostas forem mais convenientes. Aquela história, né? Até o pessoal do Flow falar isso. Não, a gente tem que ser esse negócio de candidato, partido. Temos que votar num projeto. Projeto não existe. Não existe projeto. Projeto, o que é o projeto? Alguém já viu o projeto andando na rua? Você chegar, ei projeto, alguém consegue cobrar o projeto? Ligar, mandar um zap, ô projeto, se liga aí, você não tá avançando. Não existe. Um projeto é um conceito, é uma abstração. O que existe na realidade são pessoas. A política é feita de pessoas. Quem fala o contrário é uma besta quadrada que não entende o que é política. Mas o jovem é a besta quadrada. Não sabe de nada. Acha que vai mudar o mundo. Então, e também não dá para desprezar isso daí, né? Não à toa, vários deles acompanham o Felipe Neto, MBL e tudo mais. Para candidatos terem sucesso com esse público, precisam falar de causas e abandonar o discurso ideológico de ideologias pré-moldadas. Em linhas gerais, eles são engajados, muitas vezes, quase como um chamado pessoal, em assuntos que refletem o Zeitgeist, termo alemão, cuja tradução significa espírito da época, espírito do tempo ou sinal dos tempos. O que é que isso quer falar? Os jovens, muitas vezes, eles vão votar naquele candidato que represente o espírito da época. Hoje em dia tá na moda videogame passado era coisa de nerd. Ninguém queria saber de videogame, a moda era o futebol. Hoje em dia tá na moda dos animes, o MBL cai pra dentro disso. O que é que Felipe Neto faz? Então, olha o que o Boulos fez nas eleições passadas, live de joguinho. Arthur Duval também fez. Tem que saber capturar. Bolsonaro ainda consegue conversar com muita gente da juventude. Ainda consegue. Esses jovens estão usando grupos secretos nas redes sociais como um lugar seguro para explorarem suas frustrações, contradições, vulnerabilidades e impressões do mundo confinado. Primeiramente, é preciso conquistar a confiança deles e depois estabelecer uma comunicação nestes contextos. Eu vejo cada barbaridade no Twitter. Jovem de 15 anos, com uns problemas assim, eu falo, meu amigo, tu tem 15 anos. Tem 15 anos. E já tá assim, dodói, parecendo que tá comendo grama alfeno-petista há pelo menos 20 anos de idade. Você fala assim, meu Deus, parece que já passou por um pós-doutorado em História na UFRJ. Os jovens estão quebrados, estão quebradinho das ideias. Bem, eu ia comentar aqui de comunicação, isso aqui tem a ver com comunicação, não vou porque ainda quero falar da CPI, por mais que o tempo aqui esteja curto, vou passar de forma assim mais rápida, enquanto eu aprofundando depois, vejam só. Senadores reclamam de comportamento de Aziz e Simone Tebet. Senadores da CPI reclamam do comportamento do presidente da comissão, o Omar, acreditam a ele o mico no depoimento de Ricardo Barros. Só pega as palavras-chave. Para senadores experientes, Simone Tebet, que era alvo de Barros, caiu na armadilha do governo e permitiu que a pantomima planejada pelo líder do governo vingasse. Deve ser confusão, né?
Apelidou Alessandro Vieira, Aziz suspendeu o depoimento e transformou o convite em convocação. Sente a temperatura. Líder de Bolsonaro ganha round contra a CPI com show de despudor político. Ganha. A Folha de São Paulo ganha, mas tenta criticar. Deu ruim para Omar e sua turma. Com a exibição exuberante de cinismo e despudor políticos, Barros venceu. Renan perdeu. Mostrou Disposição de colaborar e respondeu colegiado, exibindo conhecimento de quem já foi ministro da Saúde, viu seu nome envolvido em suspeita de corrupção, blá blá blá. Reclama, deu ruim pro time do Lula. Em outros episódios, Barros escancarou ainda melhor o tubarão e apontou fragilidades evidentes da CPI, mostrou falhas técnicas e criticou o caráter de inquisição visando responsabilizar o governo Bolsonaro. Ainda assim, o alerta para a CPI está dado. E o tempo, olha só agora, o tempo corre para que a comissão monte seu caso antes de que o fastio natural com esse tipo de apuração seja engolido pela cacofonia que parece ser a ênfase dos governistas a partir de agora. Omar, tem que agilizar. A temperatura está virando, a maré está virando, a CPI está cada dia mais em descrédito. Tem aqui a fase da Daniela Lima, né? Batendo palmas pro Omar. Convite é para quem a gente respeita. Convocação é para quem a gente perdeu o respeito. E ela acha isso maravilhoso. O Leonardo Coutinho diz, frase problemática. Ontem o Renan Calheiros completamente perdido, né? Você, perguntando pro Ricardo Barros, você estava ajudando para a compra da Cancino, que custava $17? E o Ricardo Barros falou, sim, estava. Porque é o imunizante mais barato do mercado por ser dose única. Renan ficou sem ter o que falar. Tentaram várias narrativas, não deu certo. Ontem, trouxeram de volta o Consórcio Nordeste, não vou dar play, o vídeo é longo, mas tá lá. Quem não entregou e recebeu adiantado foi o Consórcio Nordeste. Ainda dá tempo de chamar o Carlos Gabas. Falando que o governo, isso aqui, blá blá blá. Ele falou, não, amigo, o governo não pagou antecipado por nada. Não foi o governo que pagou antecipado. Não foi o governo que torrou o dinheiro da saúde. Foi o Consórcio Nordeste. Foi o Carlos Gabas, Renan. Aí foi o chilico pra tudo que é lado. Agora isso aqui eu tenho que mostrar pra vocês. Vou mostrar só o áudio, porque é da Globo News, não pode mostrar o vídeo. Olha só. Olha só. O mundo inteiro quer comprar vacinas. E eu espero que essa CPI traga bons resultados para o Brasil, produza um efeito positivo para o Brasil, porque o negativo já produziu muito. Afastou muitas empresas interessadas em vender vacina no Brasil que não se interessam mais. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso nós impedimos. Nós impedimos sem dinheiro com vacina. Olha o desespero dos petistas. Desespero. Deixa eu ver isso aqui. Amigo mesmo não. Fofoca de Feira de Santana. Falou, né? A CPI até agora só gerou efeito negativo. Aí foi chororô pra tudo que é lado, que não, que isso, aquilo, outro. E, gente, realmente foi isso. A CPI só gerou efeitos negativos. O que foi que de positivo a CPI fez? Quantas doses a CPI trouxe para o Brasil? Quantas vidas a CPI salvou? Nenhuma. Zero. Caiu em descrédito, no final das contas. Só vai mostrando, né? Até onde vai os tentáculos do Lula. Tem outro vídeo aqui do Ricardo Barros. Vai ficar muito longo. Não vou passar também. Agora veja só o seguinte. Essas matérias aqui, O alívio do lobista Max. Até hoje nada do Max, né? A gente já falou dele no passado. Apesar das circunstâncias adversas, Max conseguiu, ao menos, até o momento, conter danos. Até agora o Max não foi lá dar o depoimento. Os aliados de Max no parlamento acreditam que será possível adiar, mais uma vez, o depoimento do lobista previsto para a próxima semana. Não são poucos os parlamentares que temem ver Max falar na CPI. Bom, quem der um Google, Renan Calheiros, Max, corrupção, postales, fundo de pensão, encontra algumas matérias. Renan Calheiros aí paga de um brabo para
Parece que o Renan está protegendo o Max, né? Será que o Renan Calheiros é um dos parlamentares que tentam proteger o Max? CPI só quer encerrar os trabalhos após ouvir 2 personagens. E aí diz que só vai encerrar depois que ouvir o Max e que ouvir também o Braga Neto. Querem ouvir a todo gosto, né? Após ao menos 2 remarcações, Max tem data reservada para prestar depoimentos. A próxima quinta-feira, dia 19. E aí, pra gente chegar ao fim do vídeo, com essa matéria, vejam só. O presidente da CPI, o Omar Aziz, afirmou que a CPI está próxima do fim. A coluna, ele disse que a comissão já tem dados suficientes para fazer um relatório final e que hoje não tem mais nada ou quase nada a investigar. A CPI tem que fazer o relatório e acabar. Hoje, o momento é de elaborar o relatório final. A CPI já avançou, mostrou muitas coisas que o Brasil não sabia sobre o descaso no combate à pandemia, diz aí o Omar Aziz. Ah, não tem isso aqui, dá tempo de mostrar, calma. Ontem, só comentando rápido, né? Vocês conseguem ver claramente que a CPI está se desgastando, está caindo discreto. Agora a pressa em produzir relatórios é deles. E quanto mais tempo passar, mais tempo a CPI tem a tendência de afundar, menos clamor popular vai ter o relatório da turminha. Até porque cada vez mais o Brasil vem imunizando. No vídeo de ontem vocês viram que as taxas de ocupação em UTI são as menores desde o ano passado. A gente está em agosto. Não é assim, desde o ano passado a gente está em janeiro, ou seja, 30 dias. Gente, a gente já está em agosto, o 8º mês do ano, e os índices de internações são os menores desde 2020. Em pelo menos 8 meses. A imunização avançando, a economia retornando, então... Tá ruim, né? E é o Renan Calheiros, que quer falar que Bolsonaro, né, é um charlatão e um curandeiro. Aparece aqui uma matéria do passado. Renan Calheiros defende médio João de Deus. Ele é patrimônio nosso. E o Constantino ainda traz esse tweet aqui, ó. O médio não é o maior problema do Brasil, não. Não é um Roger Abdelmaci, um Lazier qualquer. E deve até pelo menos até o trânsito em julgado continuar curando a sociedade, que parece mais doente e odienta. Parece que todo mundo, né, curte o João de Deus. Inclusive até o Lula, dá tempo de mostrar. João de Deus, médico que cuida da alma de Lula. O Barroso gosta do João de Deus, o Renan gosta de João de Deus, o Nizam, o ex-chefe do José Disseu, que o Barroso convidou, também curte o João de Deus. Renan, todo mundo curte o João de Deus, né? Que interessante. E com essa, ficamos por aqui. Olha o cenário 2022. Olha o que está acontecendo. Alexandre de Moraes é mais do mesmo, né? A gente já está acostumado, está calejado, ninguém mais faz mais nenhum absurdo as coisas que estão acontecendo contra Bolsonaro. Apesar de ser um gigante absurdo. Gente, não desistam. Eu, pelo menos, não vou desistir. Estou aqui todo santo dia, né? Nossos vídeos diários. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal. Se tu é membro do canal, se inscreve nas minhas redes. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!